Prezados amigos, eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Dalton Précoma. O Dr. Dalton Précoma é da PUC do Paraná e nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que está entrando nos últimos anos na cardiologia, que é o diabetes, o tratamento do diabetes, o diabetes para o cardiologista. Professor Dalton Précoma, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Como eu falei, o diabetes a gente está cada vez mais tratando nos nossos consultórios, os clínicos, os cardiologistas, e gostaria que o senhor desse o seu panorama do ponto de vista do cardiologista, da importância do diabetes, da importância do tratamento do diabetes por nós cardiologistas. Eu acho que um grande passo, Bruno, que foi dado foi quando há 10 anos o FDA determinou que todas as novas drogas deveriam passar pelo crivo da pesquisa clínica. O cardiologista, com isso, foi inserido em um novo contexto, né, de todas as medicações, já que uma foi retirada do mercado depois de 10 anos de uso clínico, por aumento de mortalidade cardiovascular, e daí começou uma grande questão, uma grande discussão em cima do risco cardiovascular. As novas drogas, muito seguras, muitas delas com surpreendentes resultados, têm favorecido muito o tratamento e a redução desse risco cardiovascular. E o cardiologista aprendeu muito com a diabetes tipo 2, né, a manusear esses pacientes. Como a própria endocrinologista, os endocrinologistas falam, seria muito diabético para o contingente de endócrinos para tratar. Então eles precisam do apoio do cardiologista. A nefrologia tem sido inserido nesse contexto também. E nós estamos em cada evento, em cada formação de um congresso, de um evento, nós estamos cada vez mais ampliando a combinação, a conjunção então da Sociedade Brasileira de Cardio com a Sociedade Brasileira de Diabetes e de Endócrinos, em diretrizes, em eventos. Isso é um caminho que não tem volta, né? Então, isso é muito bom, esse estudo, esse multiprofissionalismo que a diabetes envolve, porque ela está aumentando a incidência, a prevalência, seus riscos, isso é muito importante. Agora, doutor Dalton, em relação ao tratamento do diabetes, antigamente nós tínhamos as sulfonilureias, as biguanidas, né? Na verdade a biguanida, que só tem a metformina, e as insulinas. Hoje nós temos inibidores da DPP4, análogos da GLP-1, inibidores da SGLT2, e agora nós temos uma grande variedade de medicações para dar aos nossos diabéticos. Nós temos muitos diabéticos com doenças cardiovasculares nos nossos consultórios, pós-infarto, pós-AVC ou com doenças cardiológicas associadas. Na sua opinião, como era a melhor maneira ou quais são as visões que nós temos que ter na hora de tratar o diabetes? Há várias diretrizes, algumas recentes, dão liberdade de iniciar com qualquer medicação dessas que você citou, que são muito boas, as novas medicações. Mas algumas diretrizes, principalmente a americana, ainda insistem que devemos começar com a metformina, que para o Brasil acho que é uma realidade, por ser uma medicação gratuita ainda, né, barata, e em seguida a combinação com essas novas drogas, que a gente espera que o custo cada vez diminua e seja mais acessível. Mas um grupo que a cardiologia tem utilizado muito são os inibidores da SGLT2, que pela segurança, pela redução surpreendente que nenhum dos estudos teve, né, de 35% de insuficiência cardíaca, de redução de risco cardiovascular. Esse é o estudo, o EMPA-REG. Esse ano vai ser aberto o estudo DECLARE, também um estudo grande, né, como foi o ano passado o estudo da canaglifosina. Então são grupos assim que estão se solidificando no arsenal. Uma outra medicação com custo um pouco maior, os inibidores dos análogos da GLP-1, né, que são medicações injetáveis, subcutâneas, que têm um favorecimento na redução de peso. E são medicações também com uma proteção cardiovascular muito boa. Então o arsenal é muito amplo hoje. A gente vê que assim com mais facilidade
o clínico possa tratar. O custo ainda para o nosso Brasil de hoje ainda que nos preocupa um pouco, né? Então, mas hoje o cenário está bem mais confortável no tratamento da diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 1 ainda as insulinas estão, tem algumas insulinas modernas, né, com ação prolongada, então também há um benefício, um incremento científico em cima do tratamento da diabetes tipo 1 que classicamente fica mais com os endocrinologistas. Agora, para fechar, Dr. Dalton Precoma, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o cardiologista, principalmente no que se refere, como o senhor já fez, da terapia farmacológica, da terapia não farmacológica para os nossos pacientes com diabetes, em relação às questões não farmacológicas. Quer dizer, a gente ainda tem essa ideia de que a alimentação adequada, o exercício físico, a perda de peso são extremamente importantes no diabetes. Queria que o senhor falasse essa questão para a gente. Bruno, eu sou muito fã ainda do estudo Interheart, né, que ainda a cardiologia utiliza muito, e claro, desde de Framingham, que nos ensinou os fatores de risco. Então, aqueles 7 fatores de risco que o Interheart ele divulga como o risco de 90% do aumento do infarto, são muito simples no consultório, do nosso dia a dia, de nós, numa anamnese adequada, né, numa história clínica bem feita, de levantarmos essas questões. E barato, porque esses exames são de baixo custo, né? Então, você abordar uma dislipidemia, um tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade, estresse e sedentarismo é história clínica e poucos exames. Isso deveria ser feito por todos nós, de uma maneira assim ampla, no Brasil inteiro. Isso não requer tecnologia, não requer alto custo. E claro que depois, selecionando aquele doente de maior risco, ele merece alguns exames a mais, daí que nós temos um arsenal muito grande para estratificar melhor esse risco. E aquele doente de alto risco ser manejado de maneira mais incisiva na sua redução do peso, abolição do fumo, tratamento adequado da hipertensão, da dislipidemia, da diabetes, de uma maneira que a gente possa falar não para todo paciente à nossa frente a mesma coisa, mas para o de alto risco ser muito enfático, que ele tem que reduzir o seu risco, que como a estratificação é de alto risco. E o problema é que o nosso doente, a gente enfrenta assim a fase do medo, que ele faz tudo que o médico fala, a fase da aceitação, que ele vê que o problema não é tão grave, depois de 2, 3 meses que infartou, e a fase do relaxo, que essa é a pior. Depois de alguns meses ou anos, ele esquece daqueles fatores e volta aos seus hábitos antigos e etc. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que, nós clínicos, ser supervisores, né, do nosso paciente a todo instante, relembrando, nunca deixando de insistir naqueles hábitos, mesmo que eles não tenham uma aderência tão boa, mas nós temos que ficar muito atentos a isso. Professor Dalton Precoma, agora queria agradecer a entrevista. Obrigado por disseminar conosco o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Bruno.